Baobá, semente lá da África, baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Baobá. Hoje é um dia muito importante do Baobá Cultural, da TV Futuro. Vamos ter a continuação de uma entrevista com um dos homens notáveis do Rio Grande do Norte, que participa da história e da vida do Rio Grande do Norte, Marco Aurélio Sá. Vamos voltar ao RN Econômico. Quanto tempo você passou? Bom, o RN Econômico começou em 69 e eu fiquei à frente do RN Econômico até 81. Foram 12 anos que eu fiquei à frente. Depois eu era sócio de Marcelo Fernandes, um jornalista. Aliás, ele não era jornalista, ele era um relações públicas excelente. E eu lancei a ele a ideia: olha, Marcelo, eu acho que ele fazia uma espécie de um boletim mensal com notícias da economia da própria federação para distribuir entre os sócios da federação, entre as empresas vinculadas. Eu digo, isso aqui, Marcelo, é a semente de uma revista. A gente podia fazer uma revista com mais elementos, com mais informações, com reportagens. Aí ele se encantou com a ideia e fizemos uma associação rápida e criamos a Editora RN Econômico Limitada, ele com 50% e eu com 50%. E quando chegou em 81, para começo de 82, fizemos a divisão da sociedade. Nessa altura, em 82, a revista já era, eu posso dizer, Diógenes, que ela era assim, uma espécie de bíblia do empresariado do Rio Grande do Norte. Era impressionante. A revista chegou a ter 4.000 assinaturas nessa época, em 1982, por aí. Ela começou como quinzenal, mas aí segurar a barra quinzenal ficou difícil, aí passamos para mensal. Aí ela se incorporou um pouco mais, ela no começo tinha só 16 páginas, depois passou para 24, para 32, e no final ela já circulava com uma média de 60 páginas por mês, e aqui e acolá a gente fazia uma edição especial com 100 páginas, com 80 páginas. O fato é que essa revista serviu sobre economia. Essa revista era só para tratar da economia num estado que não tinha economia. Impressionante, mas ela... Como existia a vontade do Rio Grande do Norte, do empresariado do Rio Grande do Norte, de crescer, de fazer as coisas. Então, veio aquela história do parque de confecções, veio a história do desenvolvimento da cultura do algodão, veio a história da valorização da nossa mineração de xelita, veio a modernização das salinas, veio o começo mesmo da fruticultura irrigada, não com melão ainda, mas com outras culturas, lá pelo Vale do Açu, e a melhoria da nossa pecuária, com a festa do boi se transformando num evento mais participativo. Então, a chegada dos primeiros supermercados em Natal. Então, isso tudo dava um volume de assuntos que a revista se tornava interessante. Eu acho que era Mini Preço que chegou aqui. O primeiro foi o Mini Preço, logo depois o Nordestão. O Mini Preço criou a primeira loja na esquina da Rua Apodi, com a Prudente de Moraes. Me lembro, o líder era uma figura ótima. O pessoal a família Rasbum, eles vieram para cá, eles saíram de Pernambuco, eles são palestinos, né? Essa família, originária da Palestina, vieram para o Brasil e trouxeram suas economias e acharam que Pernambuco não foi muito acessível para o que eles queriam, terminaram vindo para Natal. E aqui entraram no ramo de supermercados e investiram suas economias na compra de terrenos. Natal, naquela época, nos anos 70, eu acho que isso aí foi 68, 69. Natal terminava ali na 15, dali da Guararapes. Ali tinha uma corrente ali
da Secretaria de Tributação, ali terminava Natal, né? Natal tinha 150 mil habitantes, então tinha um mundo para especuladores imobiliários, para quem tivesse visão de futuro. Esses camaradas chegaram aqui e compraram terrenos maravilhosos na cidade e se transformaram hoje, talvez, nas famílias mais ricas de Natal, fazendo esses investimentos. O filho do líder de lá é George Rasbun, né? George, filho de Issa, que foi... Filho de Issa, que Issa era, digamos, um líder do grupo. Eu tive o privilégio de receber, muitas vezes, ele tinha uma granja em Extremóis, na Lagoa, e eu tive o privilégio de receber presentes dele de limão. Ele comprou uma área nas margens da Lagoa de Extremóis, já do lado que já está pegando Ceará-Mirim. Eu acho que ainda hoje é da família, uma área espetacular. Pois os limões... E ele era apaixonado por agricultura, o Issa, né? Bom, mas essas histórias todas da economia que crescia naquela época era um prato cheio para a revista se consolidar. Né? Ter um peso, né? E foi quando também os primeiros investidores do Rio Grande do Norte começaram a aplicar dinheiro em bolsa de valores. Enfim, Gessé Freire, um político local, se transformou em presidente da Confederação Nacional do Comércio. Começaram a surgir os primeiros políticos que se preocupavam com a economia. Aí veio o governo de Cortês Pereira, absolutamente revolucionário nesse aspecto, né? Criando o Projeto Camarão, criando... horticultura, exatamente, muitas outras coisas, a Serra do Mel, caju, produção de caju. Você viu que Serra do Mel vai ser hoje o maior complexo eólico do mundo, né? Não é brincadeira, é uma coisa muito pesada, né? Não, a visão que Cortês Pereira tinha da potencialidade de desenvolvimento do Rio Grande do Norte era um negócio fantástico. Nunca, olha que eu estou com esses anos todos de cobertura jornalística do Rio Grande, nunca tivemos um político que chegasse aos pés de Cortês Pereira em termos de visão de futuro. Sem dúvida. E as ideias jorravam da cabeça de Cortês. Para tudo ele já tinha um projeto na cabeça para ser desenvolvido. Olha aí, camarão. Olha aí o caju. Olha aí as vilas rurais, né? Não foi para frente, mas muito interessante, que era o bicho da seda que ele queria. Não, provou que era viável. Ainda hoje, lá para a banda de Canguara, claro que faltou apoio, né? Os governantes seguintes se esqueceram do assunto. Mas ainda hoje tem gente plantando a amoreira e fazendo... não sabia disso, não. Que coisa boa você está dando ao nosso telespectador, rapaz. Naturalmente que nunca tiveram o apoio que precisariam ter, né? Mas... eu sei que a revista segurou-se bem. Junto com a revista, eu e Marcelo, fomos forçados a investir na indústria gráfica, porque não tinha gráfica em Natal para imprimir a revista que a gente precisava. Precisava botar uma revista mais moderna, mais bem impressa, aí tivemos que comprar as primeiras impressoras offset aqui para Natal. Tanto que com poucos anos da revista, sei lá, 69, no ano de 74 a gente já tinha uma gráfica com 100 funcionários. Não é brincadeira. Funcionários, ao longo da sua permanência, você é um empresário do jornalismo, mas também fazendeiro, que vai um dia ser rico, porque a sua fazenda é grande e está cercada de energia eólica. Você vai vender vento. Eu tenho uma fazenda no município de Macau, entre Macau e Pendências, que ela tem 5 mil hectares. Ela tem um rio d'água no subsolo. Qualquer poço que eu furo com 50 metros dá 50 mil litros d'água por hora. Ela está rodeada de torres eólicas, tem petróleo na região,
Não é possível que algum dia não chegue com alguma coisa. Não, é um forte candidato a ser rico. E vai vender ventos também, porque os ventos lá são muito bons. Está ao redor. Não, mas eu também já não faço muito conta disso, não. Isso aí, se vier, fica para os netos. Mas, Marco, você teve muitos funcionários. Você tem um cálculo mais ou menos ao longo da vida do emprego que você deu? Olha, Somado com a revista, com a gráfica, que a gráfica perdurou de 70 e criei a gráfica em 72, 73. Mas desenvolvi mesmo depois que saí do governo. Eu fui diretor da imprensa oficial e da Companhia Editora do Estado de 71 a 74, de 75 em diante, que aí eu passei a dedicar tempo integral aos meus negócios. Aí a gráfica deu uma expansão razoável. A gráfica chegou a ter 150 funcionários no seu tempo assim de maior atividade. Mas eu tive, além de tive uma distribuidora de papéis, por conta da revista também, que eu precisava de comprar papel em quantidade para poder atender a gráfica e a própria revista. Aí eu deixei a sociedade com o Marcelo porque eu queria fazer um jornal e Marcelo era contra. Marcelo era 15 anos mais velho que eu, um jeito mais amadurecido, e ele dizia: rapaz, isso é uma loucura, a gente vai colocar em risco tudo que a gente já construiu, eu acho que é muita ousadia sua querer fazer um jornal. Afinal de contas, quem eram os grandes jornais de Natal na época? Os outros já tinham desaparecido. O Jornal de Dinato, o Jornal de Teodorico, só tinha o Diário de Natal, que era o líder de circulação, e a Tribuna, um jornal sustentado pela família Alves e era a base política dele, né? E eu querendo botar um jornal no meio dessas duas empresas gigantes do jornalismo local. Aí Marcelo colocou muitos obstáculos. Eu digo: Marcelo, faz o seguinte, dá para você viver, a gente faz a divisão, meio a meio, e eu vou cuidar de ver se faço o jornal. Bom, fizemos a divisão, mas eu não fiquei com as máquinas que eu gostaria de ter ficado nessa divisão. Dei a ele a opção de escolher primeiro, fizemos uma divisão da Sindústria. Aí, como não tive condições de fazer um diário, eu fui fazer um semanário. Em 1983, lancei o semanário 2 Pontos, Maravilha. com o slogan, os dois lados da notícia, né? Porque no jornalismo todo mundo sabe que a notícia que se imprime geralmente também tem quem acha o contrário do que está publicado. E a gente procurava mostrar exatamente a versão de um lado e do outro. E o jornal fez um sucesso também bem razoável. Ele começou a circular com 2.000 exemplares, por aí assim, e chegou a ter 4.800 assinaturas. E vendia em bancas 1.100, 1.200 exemplares por semana, que naquela época era uma tiragem muito boa. Natal era pequena, Natal era menos da metade do que é hoje. Natal tinha 300, olhe lá se tivesse 300 mil habitantes. Não só eu fui muito bem recebido por você no 2 Pontos, mas comecei a colocar artigos meus e crônicas de lá durante muito tempo. E o jornal me deu uma cobertura enorme com a história por sua causa, com a história da universidade. A cada minuto. Você foi o primeiro entrevistado, aquelas longas entrevistas que a gente fazia toda semana. O prato quente do jornal 2 Pontos era a entrevista, o entrevistado da semana. Durante 9 anos, toda semana a gente entrevistava uma figura que tivesse em destaque na vida política, na vida empresarial, na vida cultural, na vida religiosa. Olha, eu acho que a história do século XX do Rio Grande do Norte pode ser contada a partir dessas entrevistas semanais do jornal 2 Pontos. Impressionante. Quando você decidiu fechar o jornal por conta
tecnologia moderna que está transformando A a internet comunicação. acabou com a possibilidade de Eu fiz uma coleção, já tinha uma coleção e encadernei que estou mostrando a vocês essa mini que eu descobri hoje, que eu pensei que eram todos, né? Uma boa parte. Não, você deve ter ali um ano. Um ano A de gente, jornal. cada livro daquilo ali são 6 meses do jornal. Olha, olha. A coleção completa do Dois Pontos são 26 a 27 volumes daquele. Que coisa maravilhosa, rapaz. Eu não sabia. Você levar em conta 9 anos, cada ano com 52 semanas, são quase 500 entrevistas daquela. Maravilha. Geralmente essas entrevistas tinham... Mas vamos conversar sobre as entrevistas, que você deve se lembrar de algumas. A minha, você lembrou, que foi a primeira. Você Eu inaugurou. fiquei todo inaugurando por prestígio. Depois você fez uma coisa muito boa para mim, foi quem colocou o primeiro emprego para o meu filho, para Diógenes Neto, que hoje É verdade. É um Diógenes advogado Neto estava meio desencontrado. Desencontrado, Estudante ainda de direito. Começa. Aí foi ser, durante um expediente, ele era gerente da gráfica. Já mostrava o dinamismo dele. Hoje o senhor advogado, modesto à parte minha, de Sem direito dúvida. imobiliário Hoje, no país. eu acho que Diógenes Neto, hoje, seguindo o seu caminho, os seus ensinamentos, se transformou no principal advogado especialista em direito imobiliário do Rio Grande do Norte. E olhe lá, eu acho que pouca gente no país tem o conhecimento Tem pouco coisa. que ele inclusive que ele tem dado palestras, conferências impressionante. por aí afora, em vários lugares do Brasil, inclusive na Europa. Sim. Não é fácil, né? Mas fez doutorado. Eu sou testemunha disso, que eu fui a um evento na Espanha, há uns 15 anos atrás, em Barcelona, e relacionado com turismo, essa coisa. E quando eu vejo lá na lista de palestrantes, estava Diógenes Neto, fazendo palestra para investidores europeus interessados em implantar resorts aqui no Brasil. Uma maravilha. Eu acho que isso é que me enche o meu coração. Mas vamos voltar às entrevistas. Você se lembra de algumas específicas que tenha... Olha, todas, muitas, né? eu não diria todas, porque afinal de contas, muita gente a gente não conseguiu entrevistar. Naturalmente, algumas já tinham se partido para outra, né? Mas as figuras que nós... Começou com, por exemplo, o ex-governador José Augusto Bezerra de Medeiros. Isso é importante. O ex-presidente da República, Café Filho. A gente tem entrevistas de 10 páginas com essas figuras, contando a vida, contando os problemas que atravessaram na sua carreira, né? Figuras importantes da medicina, da atividade econômica, do meio rural, da vida religiosa, Dom Eugênio Salles, Dom Nivaldo, Ulisses de Góes, o comendador. Tem uma entrevista com o Ulisses de Góes extraordinária, espetacular. Ele era um homem assim, era simples, um homem de uma humilde, simplicidade, de uma humildade impressionante, mas que deu uma grande entrevista, mostrando o que era Por exemplo, ele foi um precursor da vida bancária no Rio Grande do Norte. Pouca gente sabe disso. Ele criou uma cooperativa que ajudava preferencialmente os marianos, porque ele dizia que um bom cristão é bom pagador. Doutor Otto Guerra, indiretamente seu parente, tio da minha mulher, me indicou eu queria comprar um carro e não tinha o dinheiro, e ele me apresentou ao comendador. A comendador que me emprestou o dinheiro. Cooperativa da Eu acho que paguei em 20 prestações, mas paguei. Pois é, olha aí. Não, Outra coisa também interessante que você lembrou... Era o Ulisses de Góes e o doutor Aldo Fernandes. Eram os dois homens de banco aqui do Rio Grande do Norte. Todos os dois foram entrevistados pela revista. Mas um detalhe que eu gostaria de dizer também de minha ligação é que eu fui sucessor do Dr. Zé Augusto na Academia do Rio Grandense de Letras. Pois Minha honra, né? Uma grande figura. Eu fiquei admirado
com a personalidade. Era mostrou por que foi governador tão jovem. Né? Não, ele mandou no estado 50 anos, em torno de 50 anos. Era uma figura excepcional, né? De talento, de Agora dedicado. nós entrevistamos aquelas figuras que se destacaram na Intentona Comunista, nós de 35, nós entrevistamos empresários contando a sua história de vida, tipo Nevaldo Rocha, tipo Zé Nilson de Sá, tipo... Tem uma história deliciosa aqui, para você entender o que era Natal na primeira metade do século passado. Entrevista de Rui Moreira Paiva. Ele contando, ele foi fundador do Diário de Natal. E fez o Diário de Natal porque é que ele era empresário, representante de navios, de empresa de navegação. Ele fez amizade com alguns comandantes de navios que vinham aportar em Natal, trazendo mercadorias da Europa e tal. E ele fez amizade com um desses comandantes de navio. E chegava, quando esse navio vinha a Natal, ele já tinha um programa garantido. Era uma farra no grande hotel com o comandante desse navio e mais outros amigos. E tomavam seus uísques, essa coisa, conversavam. Ele falava inglês fluente, era uma figura bem-humorada, bom contador de histórias. Esse navio zarpou e foi afundado pelos alemães, aqui, próxima à costa aqui do Rio Grande do Norte, Pernambuco. Eu não sabia dessa história, não. Aí Rui ficou abatido, porque era um grande amigo tinha se transformado num grande amigo dessa pessoa, e ele escreveu de próprio punho, naquele tempo escrevia à mão mesmo, né? Um artigo sobre esse comandante de navio e sobre a safadeza dos alemães de botarem abaixo, botarem a pique, um navio mercante que não tinha nada a ver com a guerra, tarará. Aí Rui pegou esse artigo, levou para o Diário de Natal, aliás, levou para o jornal da República, que era o principal jornal da cidade, a República, que tinha sua simpatia pelos alemães. Você sabe que no governo de Getúlio Vargas, a simpatia era toda para os alemães. A nossa oficialidade das Forças Armadas no Brasil era todo mundo, o pessoal ia fazer curso de Estado-Maior. Góes Monteiros e outros. O pessoal ia fazer curso de Estado-Maior na Alemanha, antes da guerra, na época de 39, até... Então era todo mundo a favor dos alemães. Aqui em Natal tinha não sei quantos, tinha cônsul da Alemanha, era chamavam os quintas colunas. Depois, quando o Brasil entrou na guerra a favor dos americanos, essas figuras passaram a ser... Bom, o fato é que Rui Paiva não conseguiu publicar o artigo dele em canto nenhum. Não publicou na República. O diretor da República na época pediu 1000 desculpas. Seu artigo está uma maravilha, mas eu não posso publicar. Se eu publicar, eu sou demitido. Aí tentou publicar no Jornal Católico. A Igreja Católica também tinha uma certa ligação com Roma. Roma estava na mão de Mussolini. Então... Não dava. Não dava. Aí Djalma Maranhão, junto com 3 outros jornalistas daqui, Valdemar Araújo e um terceiro, o quarto não era jornalista, era um tipógrafo. Esse pessoal tinha criado um jornal que era semanário, com esse nome de Diário de Natal. Aliás, não tinha o nome ainda de Diário de Natal, porque ele não era diário, ele era um jornal que tinha não sei se era Jornal de Natal, bom... Esse jornal saiu uma vez por semana. Aí Rui resolveu procurar Djalma Maranhão, que ele conhecia. O jornal chama Jornal de Natal e eu andei escrevendo os artigos para lá. Djalma Maranhão. Aí... Por indicação de Serquis Farcá, que escrevia também para lá. Aí Rui procurou esses rapazes, todos meninos, todos garotos de 20 anos, 20 e poucos anos. Olha, eu estou com esse artigo aqui, eu duvido que vocês publiquem.
Aí, você sabe que os comunistas estavam a favor dos Estados Unidos. Não era dos Estados Unidos, aí os Estados Unidos nem tinha entrado na guerra ainda. Estava a favor dos ingleses, estava contra o eixo. Os aliados, né? Era inglês, porque os comunistas já tinham brigado com Hitler, né? Aí Djalma pegou o texto de Rui e disse, eu publico. Aí Rui, agora só tem um problema, seu Rui, o jornal não vai circular essa semana porque a gente está liso, não tem dinheiro para comprar o papel. Rui deu dinheiro para eles comprarem o papel para poder circular o jornal com o artigo dele na primeira página. Aí o artigo saiu, foi uma repercussão enorme na cidade, porque era um jornal contra o governo, contra tudo, né? Porque estava a favor contra os alemães. Aí Rui se entusiasmou. Rapaz, o que é que vocês precisam para a gente botar esse jornal na rua para valer? Seu Rui, só se a gente comprar umas máquinas. Sabe? Aí Rui saiu daqui e foi para Recife. Ele tinha crédito, ele era um empresário bem sucedido. Comprou um bocado de máquina velha, trouxe para Natal e transformou o jornal em diário. Criou o jornal Diário de Natal. Olha que interessante, você está revelando a história do jornalismo no Rio Grande do Norte Quando ele do terminou, século passado para esse. Quando ele terminou de criar o jornal, que começou a botar o jornal fez um sucesso enorme. A essa altura já existia uma tendência dos americanos instalarem uma base aqui em Parnamirim, a tal do Trampolim da Vitória, né? Que mudou a história também de Natal. Aí o jornal já estava resultado Chateaubriand, lá do Rio de Janeiro, querendo criar uma rede nacional de jornais e de rádio. Já tinha criado aqui a Rádio Poti, faltava ter um jornal. Aí procurou o Rui para comprar o diário. Aí o Rui disse, não, mas eu não vendo, o jornal é... Não, mas venda tal, e fez uma proposta irrecusável. Diz Rui que era tanto dinheiro que foi com um motorista de táxi, foi com um motorista para receber essa mala de dinheiro em Recife. Quando fechou o negócio com Chateaubriand, aí condicionou, não, eu só vendo para receber em espécie. Aí Chateaubriand acertou com ele para ele ir a Recife para receber, foi daqui de Natal e vendeu. Então, quer dizer, pouca gente sabe dessa história. Claro, ninguém sabe disso, né? Isso é uma história fantástica, não sabia de jeito nenhum. Para mim tinha sido implantado por Assis Chateaubriand, que implantou no Brasil todo. Não, a Chateaubriand comprou de Rui. A peso de ouro também. Pagou, muito bem pago. Mas esse jornal, Dois Pontos, tem coisas maravilhosas. Vou mostrar para vocês 3 entrevistas absolutamente notáveis que eram pessoas ligadas a mim. A primeira delas é Mozart Romano. Mozart Romano, um frasista, um homem fantástico, uma figura humaníssima. Cosé, um grande contador de história. Me permita, Marco, contar 2 historinhas dele. Primeiro, chegaram em Natal, ele, chefe de gabinete do governador, e chega um grupo de São Paulo, e mostrando a importância histórica dos 4 sertões. São Paulo, 4 tem as origens, a importância. E começaram a contar. E contaram... Cada um contando vantagem. Contando a vantagem enorme, e lá para as tantas, Mozart concordante, mas um deles provoca Mozart. Seus ancestrais, sua família. Aí Mozart respondeu, consta que os meus ancestrais fundaram uma cidade. Mamaram do arroba, era Roma. Romano. E ele é romano, mas é descendente, sim, romano e descendente italiano. Né? Descendente italiano, sem dúvida nenhuma, que era consta disso aí. Os ancestrais tinham mamado do arroba. Outra história dele, uma frase que eu repito sempre, que acho deliciosa, é o seguinte: poucos plantam as árvores, todos querem a sombra. Isso era Mozart todo. Sim, Mozart. A figura humaníssima. Frasista. Mas outra figura também que eu estou mostrando a vocês é
Uma figura que me prestigiou muito, me valorizou, me ensinou muita coisa, Seaba Fagundes, Miguel Seaba Fagundes, que eu tive o privilégio de convidá-lo e levar para a nossa academia. Seaba Fagundes foi uma figura fora do comum. Recusou ser ministro do Supremo porque achava que não era ético, uma vez que ele tinha servido ao governo de café. Em nossa academia, ele foi saudado por Mário Moacir Porto, que revelou coisas magníficas dele. Ele deu entrevista ao Dois Pontos. Sem dúvida. Ainda um terceiro foi meu professor, meu amigo e meu parceiro do Conselho Estadual de Cultura, Antônio Soares, filho, que o apelido dele era Farinha Mofada, mas de profunda inteligência. Me permito contar só um pouquinho de uma história dele, para não perder essa chance. Ele chefe de gabinete do governador. Era o secretário-geral. Naquele tempo não existia secretário de... não tinha secretário de cada pasta, secretário, não. Era o secretário-geral, era quem... E conta-se que ele tinha uma pasta escrito sobre a capa da pasta grande, assuntos que só o tempo resolverá. Quando chegava um desses problemas complicados, ele jogava ali dentro e esperava que aquilo se resolvesse. Essa história circulou por aqui. Agnello Alves vai assumir a função dele com o governo de Aloysio. E louco para pegar essa pasta, que era famosa para Agnello, jornalista hábil, inteligente, fazia um show. Quando chega lá, encontrou a pasta pesada, ficou entusiasmado. Abriu a pasta e dentro da pasta estava apenas papel branco. Uma pilha de papel branco. Papel branco e em cima. O tempo é o mestre de todas as coisas. O tempo resolveu todos os problemas. Isso era o Antônio Soares completo. Sem dúvida. Outra história que ele contava, que eu não sei se era bem assim, é que ele disse a ele para promover uma pessoa dele. Disse que era sargento para promover a tenente. E ele explicou que não podia, o comandante explicou que não podia. Então, Dinarte disse, mas eu quero. O nome dele era Preto e ele me ajudou quando eu era menino lá em Serra Negra. E agora está aqui a chance. Aí Antônio disse, mas não pode, governador, que não tem como fazer. Não tem como fazer. E Dinarte, Antônio, raciocine comigo. Todo governo faz coisas certas e coisas erradas, não é verdade? É. Pois faça isso e coloque nas minhas coisas erradas. Essa era a história, ele ampliava essa história. Mas é uma maravilha as entrevistas. Vamos a outra entrevista que você se lembre importante. Olha, tem uma entrevista de Café Filho, eu acho que Café Filho deu muito poucas entrevistas a jornais natalenses. E ele já no fim da vida, mas muito lúcido, muito com vontade mesmo de conversar, ele nos deu uma entrevista espetacular, contando como chegou à presidência da República, contando aqueles momentos difíceis do suicídio de Getúlio, daquelas crises todas, e contando também muita coisa da história local, das brigas políticas locais, que naquele tempo não era o verde e o vermelho, não, do Dinarte, que saía coisa dos anos 60 para cá. Era coisa dos anos 30, dos anos 40, daquelas revoluções, da intentona comunista, espetacular. É uma entrevista que devia fazer parte da história do Estado. Foi advogado sem ser formado, mas teve licença do tribunal e foi advogado brilhante. E com um detalhe, Café Filho, depois de ter sido presidente da República, a exemplo do ex-governador José Augusto, sobreviveu vendendo seguros, modestamente vendendo seguros também, lá no Rio de Janeiro. Imagina que grandeza. Agora o Romar Furtado, que gostava de umas frases, contava que na época dele aqui também havia também a oposição braba. E então o pessoal dizia, café, para mim, nem xícara. Mas tem uma história espetacular que quando o Café foi presidente e veio ao Estado pela primeira vez,
aqueles eternos inimigos que o odiavam foram para o beijamão, né? Então... Ele teve Nova Cruz, vice-presidente, e foi saudado do meu pai. Olha aí. Foi lá, chamaram para ele fazer um discurso. E naquela época não tinha voo. importantíssima. Então vinha de Recife para cá de trem, né? As autoridades que vinham a Natal tinham que vir de trem passando por Nova Cruz. Eu vim sempre para Natal e de trem, né? De trem, exato. Para estudar aqui. Mas olha, além de figuras assim como é importante, você lembrou também que havia alguns sobreviventes da Revolução de 35. Você lembra de algum? Tinha algumas figuras que participavam. Tipo, Enoque Garcia, que era delegado, era chefe de polícia na época. Do movimento 35. E que foi responsável pela proteção do governador, que teve que fugir vestido de mulher, né? Para se esconder dos comunistas que queriam pegá-lo a todo custo. E tentaram matar. Tentaram matar. Até, se não fosse tirado de circulação para não cair nas mãos dos comunistas, eu acho que teria sido assassinado. Meus amigos, estamos encerrando a segunda fase da entrevista com Marco Aurélio de Sá, a grande figura humana desta cidade, e tenho razões especiais para isso. Uma delas é que eu tenho o privilégio de ser padrinho de Silvinha, filha dele e de minha comadre Suzete. Mas, meus amigos, eu trago para vocês, como em todo o programa do Baobá Cultural, um livro. Este é um livro absolutamente fantástico, que eu trago só para mostrar, que dificilmente você vai encontrar. Eu tenho mania de buscar Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, e que diz coisas notáveis ao longo da vida, e a sua vinda a Natal, que é contestada, e cada vez que eu acho ótimo que se conteste, porque isso cresce a informação. Marco Aurélio sabe que se não há controvérsia, se não há o outro lado, a notícia morre. Ele esteve aqui e eu penso que influenciou o seu livro, que ele já tinha elaborado em ideias, e foi publicado em 43, O Pequeno Príncipe. E a frase é dele, muito repetida por todos, mas eu vou repetir também. O essencial é invisível aos olhos. Só se pode ver com o coração. Essa frase é repetida por pessoas em todos os setores e representa uma verdade. Meus amigos, estamos encerrando esse programa, que irá ao ar todo sábado, às 8 horas, todo domingo, pela TV Futuro. Participe e comunique aos seus. Baobá, semente lá da África. Baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui tem